Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje nós trataremos do Marco Legal do Saneamento Básico. A Lei nº 14.026 de 2020 atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, Lei nº 11.445 de 2007, e altera a Lei nº 9.984 de 2000 para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento. O principal objetivo dessa nova legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do governo federal é alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o saneamento é o gerenciamento ou o controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social. Também encontramos a definição de saneamento no artigo 3º, inciso 1 e suas alíneas, da Lei nº 11.445 de 2007, atualizada pela Lei nº 14.026 de 2020. Então, considera-se saneamento básico o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Destaque-se que o saneamento básico está intimamente relacionado às condições de saúde da população e, mais do que simplesmente garantir acesso aos serviços, instalações ou estruturas, envolvem também medidas de educação da população em geral e a conservação ambiental. No estudo dos princípios, podemos citar aqui alguns que norteiam os serviços públicos de saneamento básico, como, por exemplo, a universalização do acesso e efetiva prestação do serviço, integralidade, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente, disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado, articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante, estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários, segurança, qualidade, regularidade e continuidade, integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos, redução e controle de perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de água de chuva, prestação regionalizada dos serviços com vista à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços, seleção competitiva do prestador dos serviços e a prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. A titularidade dos serviços públicos de saneamento básico são exercidas pelos seguintes entes: os municípios e Distrito Federal, nos casos de interesse local, e o Estado, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. O exercício da titularidade dos serviços de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação.
O titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente da modalidade de sua prestação. Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. Os contratos que envolvem a prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderão prever mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes do contrato ou a ele relacionadas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307 de 96. É vedada a distribuição de lucros e dividendos do contrato em execução pelo prestador de serviço que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço público de saneamento básico. Inicialmente, destacamos que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará um plano, podendo mesmo ser específico para cada serviço. Destaque-se que os planos de saneamento básico serão aprovados por atos dos titulares e poderão ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço. Será assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas públicas. A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de saneamento básico em vigor à época da delegação. Destaque-se que a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora. Mas, meus amigos, esse ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. A ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal pertinente. A publicidade deverá se efetivar preferencialmente por meio de site eletrônico mantido na rede mundial de computadores, a internet. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelos usuários. Meus amigos, vejam que interessante essa previsão. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir os custos integral dos serviços. Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais. Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços. Os fatores de produtividade poderão ser definidos com base em indicadores de outras empresas do setor. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá obedecer a modelo estabelecido pela entidade reguladora, que definirá os itens e custos que deverão estar explicitados. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimento de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiária de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador de serviços mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas,
de acordo com as normas regulamentares e contratuais. A autoridade ambiental competente assegurará prioridade e estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades citadas em função do porte das unidades, dos impactos ambientais esperados e da resiliência de sua área de implantação. O pagamento de taxa ou de tarifa não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e às demais sanções previstas na legislação. A União poderá instituir e orientar a execução de programas de incentivo à execução de projetos de interesse social na área de saneamento básico, com a participação de investidores privados. Tudo isso é feito mediante operações estruturadas de financiamento realizado com recursos e fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência complementar, em condições compatíveis com a natureza essencial dos serviços públicos de saneamento básico. O Plano Nacional de Saneamento Básico será elaborado pela União sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional. O Comitê Interministerial de Saneamento Básico, o CISB, é um colegiado que, sob a presidência do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades federais na alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. A composição do CISB será definida em ato do Poder Executivo Federal e o regimento interno disporá sobre a organização e o funcionamento do CISB. E é com essas observações que finalizamos a nossa aula de hoje. Não esqueçam de dar uma estudada no material didático disponibilizado em sua área do aluno. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.